Oi, 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 como é que vocês estão, minhas lindezas? Eu espero que bem, tá? Pois bem, olha só a revelação aqui, preste atenção, tu veio pelo título? Pois é, aqui tem revelação, minha lindeza, tu vai descobrir fatos e babados aí sobre uma determinada pessoa e o que essa pessoa falou para uma mulher ainda hoje. Pois é, nesse dia que tu estás assistindo o vídeo, não importa se é no mesmo dia que foi postado, ou se é depois de uma semana, ou se é no mês, sei lá, daqui a 6 meses, daqui a 10 anos, não importa. Essa pessoa falou isso que tu vai saber aqui para uma mulher específica. Eu não sei qual é essa mulher, quem é essa mulher. A gente vai procurar saber aqui, tá? Mas primeiro, eu vou trazer para vocês duas mensagens espirituais e depois eu vou passar para vocês um mantra, tá bom? Eu vou fazer o contrário. Primeiro eu vou trazer o mantra. Qual é o mantra? Eu vibro na frequência do amor. Eu vibro na frequência do amor. Toda a verdade me vem através da minha espiritualidade. Toda a verdade eu fico sabendo por causa da minha espiritualidade, tá? Então é isso, minha lindeza. Vamos saber aqui qual é os 2 recados espirituais que vai fazer sentido para vocês, tá? Se o recado espiritual aqui não fizer sentido para ti, não tem problema, beleza? Vai fazer sentido para outra pessoa que está vendo aqui o vídeo. Mas enfim, pode ser um conselho, pode ser um direcionamento, pode ser um aviso, não sei. Bora lá. Uma nova oportunidade de carreira surgirá de maneira imprevisível. Beleza? Te prepara. Uma nova oportunidade na tua vida profissional vai surgir de maneira imprevisível. Isso quer dizer o quê? De forma repentina vai estar surgindo essa oportunidade. Primeiro recado. Vou deixar aqui aos pés de Xangô. Que assim seja. Olha, uma surpresa em certo momento de necessidade trará alívio e alegria. Olha o segundo recado aqui, gente. Aqui, na verdade, esses recados é prenúncios de coisas boas para vocês, tanto um como o outro. Uma surpresa em um certo momento de necessidade vai trazer alívio e alegria. Para quem? Para quem está vendo o vídeo aqui. Tá bom? Então aguarde. Aguarde coisas boas aí nos próximos dias para ti, através da espiritualidade que vai estar chegando. Pois bem, pergunta que não quer calar. Qual é a energia desse alguém, dessa pessoa que conversou com uma mulher? Traga a energia dessa pessoa para cá, tá? Que agora a gente vai primeiro saber dela em relação a vocês, tá bom? O que essa pessoa está vibrando aí de mais forte em relação a ti nesse exato momento? Não esqueça de deixar o like no vídeo, tá? Independente aí da leitura fizer sentido para ti ou não, eu te convido a se inscrever, lógico, né? E também a deixar o teu like, tá? Pois bem, de que forma essa pessoa vibra em relação a vocês? O silêncio. A estrela, gente. Energia do arcano maior, uma das melhores energias do tarô. O julgamento. Olha só, gente. A energia 17 e a energia 20. Será que a pessoa está acordando para a realidade? E a energia dos enamorados. 3 arcanos maiores dessa pessoa em relação a vocês. Olha. Essa pessoa aqui está em silêncio em relação a ti? Está falando contigo, minha linda? Essa pessoa que a gente está querendo descobrir o que está acontecendo com ela, o que ela está falando para uma mulher, o que ela falou para uma mulher. Vamos ver se tem algo relacionado a vocês. Ela está vibrando como alguém, né, que está despertando, eu acredito, despertando por um sentimento existente dentro dela. E que sentimento é esse, Clarice? Sentimento de amor, minha lindeza. A gente veio aqui com essa energia dos amantes, né, que é os enamorados, mostrando que essa pessoa não está te falando esse sentimento que está despertando dentro dela. Por quê? Porque a primeira energia que saiu aqui é uma vontade de falar. É bem provável que essa pessoa não está te dizendo, tu não está expressando aquilo que ela sente.
tá? A energia principal dela mostra isso. Mas ela tá despertando para isso. O julgamento mostra esse despertar, né? Essa necessidade, essa análise que essa pessoa tá tendo, né? É como se fosse vamos botar assim, como se fosse um saculejo, para tu entender, a pessoa tá tendo um sacode da espiritualidade. Opa, desperte esse sentimento, valorize esse sentimento, é importante isso que tu sente, é isso que eu tô percebendo aqui, e isso é dela em relação a vocês, e é muito provável que ela não esteja falando, ok, Bernadette? Para algumas pessoas aqui, eu tenho que falar, mas não é para muitas, tá? Essa pessoa aqui pode ser alguém que tu trouxesse que está dentro de uma outra relação, está com uma outra pessoa. Aí a vibração dela mostra aqui uma vontade de sair desse relacionamento, né? Ela pode estar querendo romper essa relação devido ao sentimento de amor, né? De amor que nutre por vocês. Então é uma pessoa que pode estar querendo fazer grandes mudanças na vida dela. E tudo isso, gente, através da energia como ela se apresenta em relação a vocês, tá? Independente dela estar contigo ou não, essa pessoa tem sentimento. E é uma coisa que eu vou perguntar aqui, tá? O que essa pessoa sente por vocês? Mas, enfim, qual é as perguntas que o tarô vai responder sobre essa pessoa hoje? O que existe no meio de vocês? Bora saber? Eu quero saber, né? Quais são as energias existentes no meio de vocês hoje? Quais são as energias existentes? O que está acontecendo entre vocês? Hoje, agora, já. Vamos usar aqui o tarô das bruxas, que vai estar respondendo. Quais são as energias entre vocês? Olha, Rainha de Copas. Meu bem. Clarice, eu não sinto nada por essa pessoa. Ah, então é essa pessoa que sente por ti, meu bem. Aqui uma fluidez de sentimentos. É algo que está nesse momento, no meio teu e no meio dessa pessoa. Uma energia de amor existente nessa situação. O que mais que existe no meio teu com essa pessoa? Olha, o Rei de Espadas, gente. Existe aqui entre vocês muita racionalidade, né? Essa racionalidade é aquela coisa que existe no meio de vocês. É tanto sentimento, mas ao mesmo tempo um certo controle sobre o emocional. Ou é tu essa pessoa que tenta controlar aquilo que vem sentindo um pelo outro, tá? O que mais que tem no meio de vocês? O que existe no meio teu e dessa pessoa? Olha, gente, a energia da lua. Para alguns é muita saudade, né? Que existe no meio de vocês é muita saudade. Para outros aí é muito medo de viver essa história. Para outros, o que existe no meio de vocês é muito mistério, muita coisa escondida, muita coisa que precisa ser colocada para fora, né? Aqui tem altos e baixos muito grande, uma inconstância muito grande. Ok, Meredez? Então, aqui pode também estar simbolizando que é um medo, né? Que está muito forte esse medo vindo de ti ou vindo dessa pessoa. Clarice não tem medo de nada, então é a pessoa que é uma medrosa, que é uma cagona. Como assim, Clarice? Pois é, porque aqui dá para ver claramente que existem sentimentos aí que estão sendo controlados ou por ti ou por essa pessoa, que é o que está acontecendo nesse momento, tá bom? Se tu trouxesse alguém que não está na tua vida, e se tu sente saudade dessa pessoa, tu pode ter certeza que essa saudade aqui está sendo manifestada aqui, mas não quer dizer que apenas é tu que sente saudade, porque pode ser que essa pessoa também, porque é o que tem no meio de vocês, é muita saudade, muita falta, muita necessidade aqui de esclarecer fatos também, tá? Como essa pessoa está te vendo hoje? Como a pessoa está te vendo nesse momento? Como essa pessoa está te vendo? Olha, gente, que coisa mais linda. A Imperatriz. Nossa. Tu é uma pessoa de extremo poder para essa pessoa, tá?
Porque a energia da Imperatriz, gente, olha só que engraçado, né? A Imperatriz, ela cai em cima da Rainha de Copas. Olha a semelhança. O que essas duas rainhas têm em comum? Uma é soberana, a outra também é, mas o que elas têm em comum? Elas estão gestante, tá? Então, essa pessoa, ela te vê como uma pessoa criativa, como uma pessoa, tudo que tu bota a mão, meu bem, tu faz crescer, tu faz evoluir, porque aqui essa energia é uma energia gestora. Então, essa pessoa te vê como uma pessoa que faz as coisas muito bem feitas. Tu não é uma pessoa, alguém, ao ver dela, aí tu me fala se realmente tu é assim, porque é o jeito com que ela tá te vendo. Me fala se tu é uma pessoa que não é ansiosa. Tu é uma pessoa inteligente, uma pessoa prudente, uma pessoa criativa, uma mulher ou um homem muito ou extremamente sensual ao ver dela, né? Aqui mostra que ela te enxerga como uma mulher ou um homem extremamente poderoso por essa energia. O que mais? De que jeito essa pessoa está te enxergando? De que forma que essa pessoa está te enxergando hoje? Olha, gente. Essa energia que mostra para mim que essa pessoa, o teu poder de comunicação é muito importante. Então ela te vê como alguém extremamente, assim, ó, que coloca muito bem as palavras. Aquilo que tu precisa falar, tu não manda dizer, tu não manda recado. Então a pessoa está te vendo como uma pessoa extremamente inteligente pela forma com que tu se expressa, pelo teu jeito de manifestar as coisas, de expressar aquilo que é necessário, tá? Eita, gente. Aqui também dá pra ver que essa pessoa te vê como uma mulher ou um homem extremamente apaixonante. Sabe aquela pessoa que cativa? É desse jeito que ela te enxerga, uma pessoa cativante. O que mais? O jeito com que essa pessoa está te vendo hoje. Olha, 3 de copa, gente. Nossa, tu tá comemorando alguma coisa? Porque ela tá te vendo como uma pessoa assim, ó, que tá curtindo, que tu tá saboreando algum feito na tua vida. Tu fizesse alguma coisa, ou estás fazendo alguma coisa na tua vida, e tu estás comemorando isso, e ela tá te enxergando como alguém que tá merecendo aquilo que tu estás vivenciando. Coisas boas que tu estás vivenciando, porque ela sabe do teu potencial. Pela maneira dela te enxergar, ela sabe do teu potencial, tá? E olha só, aqui também mostra, gente, para quem estiver afastado, essa pessoa aqui, ela tá te vendo que se ela tiver uma conversa verdadeira e franca com vocês, vocês vão compreender o lado dela. É como se ela soubesse que tu vai se colocar no lugar dela, tá? Eita! O que essa pessoa está sentindo por vocês nesse momento? O que essa pessoa sente? O que essa pessoa sente por quem está vendo o vídeo? Olha, gente, o As de Espadas. O As de Espadas. Sentimentos da pessoa. A energia do carro. Que mais? Sentimentos dessa pessoa. Vamos pegar daqui de trás. E o 4 de paus. Gente, eu vejo aqui que essa pessoa tá tendo clareza. Para ela isso é uma verdade, tá? Que vocês nasceram um para o outro. Como assim, Clarice? Essa pessoa não tem dessas atitudes. Porque aqui a gente tá invadindo o coração dela, tá? E para ela é muito claro isso. Vocês nasceram um pro outro. Aqui, vamos botar aqui 90%, essa pessoa, ela ama vocês. Porque ela tem certeza, tá? Que vocês foram feitos um para o outro. Para outros aqui, vamos botar uns 10%, essa pessoa, ela tá se descobrindo apaixonada por ti. Independente do que tu tenha, do que tu tiver, essa pessoa está se descobrindo apaixonada por vocês. Está tendo clareza disso. E para outros, essa pessoa, ela está percebendo o quanto ela te ama. E o quanto vocês, assim, ó, completam a vida dela. Né? Dão sentido à vida dela. Entende? Mas enfim,
Quem tem isso é a pessoa que ama, porque aqui é o que eu percebo. Uma energia de completude, de amor, tá? Eita. Então é desse jeito que essa pessoa está, minha lindeza. Vamos saber aqui agora situações urgentes na vida dessa pessoa. Já que tu quer saber, vamos ver quais são as situações urgentes aí que tá acontecendo com esse alguém, que esse alguém falou para essa mulher, tá? Não é que falou para essa mulher. O que está acontecendo realmente na vida dessa pessoa. O que ela falou para essa mulher está aqui, ó. Quem vai falar para ti é a cigana Esmeralda. O que está acontecendo de urgente aí na vida dessa pessoa? Quer ela fale para alguém ou não? Quer ela fale para ti ou não? Mas o que está acontecendo de urgente na vida dela? Eita. Gente do céu. Olha, gente, o que eu vejo aqui, ó? Essa pessoa está desconfiada de duas pessoas, e isso é urgente, tá? Essas duas pessoas são inimigos dessa pessoa amada. Como assim? Existem dois inimigos na vida dessa pessoa amada. E ela, pelo que eu tô vendo aqui, ela tá começando a desconfiar do comportamento de duas pessoas que ela não gosta, ou ela tá percebendo que não é para ela confiar nessas duas pessoas. Pode ser um casal. Pode ser um casal de amigo, pode ser um casal aí de parente, não sei, mas ela tá desconfiada do comportamento de alguém. E isso é importante. Por quê? Importante não, urgente. Isso é urgente. Por quê? Porque para essa pessoa, de repente, ela não tinha clareza que essas duas pessoas poderiam estar fazendo mal para ela ou que fizeram mal para ela. Ela tá bastante reflexiva, tá? Eu acredito que ela esteja percebendo que duas pessoas, né, pode ser um casal, um homem, uma mulher, tá muito forte isso aqui, não são quem ela achava ou pensava que fosse. Isso é o que está acontecendo de urgente com ela. Eita. Olha só, minha lindeza, essa pessoa aqui, ela traz uma energia de desespero, mas pensa, gente, no desespero. Pensou? Pois é. Aqui essa pessoa tem alguma coisa que tirou o sorriso da cara dela. Ela fez algum negócio que, assim, ó, que ela percebeu mais pra frente que não foi um bom negócio. Sabe aquela coisa assim de ter comprado, de ter adquirido algo com maior entusiasmo, só que essa pessoa tá percebendo que foi um mau negócio. Não foi tão legal assim esse negócio, essa compra, essa venda, tá? Que essa pessoa ela pode tá bastante desanimada quanto à queda de um negócio, a frustração por estar devendo ou por alguém estar devendo dinheiro para ela. E se for alguém devendo dinheiro para ela, ela está extremamente frustrada. É uma energia preocupante, ela está perdendo a alegria por causa disso, tá? Na verdade, ela está bastante desesperada com o que ela faz, com esse prejuízo que ela teve. Eita. O que mais que está acontecendo de urgente com essa pessoa hoje? O que está acontecendo com essa pessoa hoje? Então, ó, de novo aqui, gente. Alguém cancelou alguma coisa, algum pedido para essa pessoa. Aqui parece que ela estava fazendo ou ela estava esperando alguma coisa acontecer e alguém foi lá e cortou. Alguém foi lá e desistiu, trazendo para ela tristeza, tá? Que eu vejo essa pessoa bastante desanimada com o comportamento de uma pessoa aqui, que pode ser a desistência do negócio, ou então, sabe aquele aviso de última hora? Alguém assim, uma pessoa que se programou para tal feito, para tal fato, e alguém desistiu em cima da hora, deixando essa pessoa um pouco desnorteada aí, com essa desistência. O que mais? O que está acontecendo de urgente com essa pessoa? Uma notícia. Eita. O que mais que está acontecendo de urgência com essa pessoa?
Olha, minha lindeza, essa pessoa que recebeu uma notícia ruim de alguém, tá? Que chegou assim de repente para ela receber uma notícia ruim e ela não quer falar para ninguém. Por quê? Porque ela não quer ficar à mercê, ela não quer que pessoas saibam que ela estava dependendo de... É como se ela não quisesse que algumas pessoas soubessem, né, da frustração dela por causa dessa notícia que ela recebeu. Ela não esperava isso. Eu acredito que essa pessoa esperava notícias melhores sobre um fato específico, só que a notícia veio totalmente contrária e ela não quer que pessoas percebam o quanto ela ficou desanimada com essas notícias que veio de forma repentina para ela, tá? Então é isso que está acontecendo de uma forma um pouco mais urgente na vida dela. Vamos ver o que ela falou para uma mulher. O que essa pessoa falou para uma mulher? Vai deixando o teu like, tá? Vai deixando o teu like aí, minha amiga. Tudo que tiver sobre vocês, a gente vai falar. O que essa pessoa andou falando para uma mulher hoje? O que essa pessoa andou falando para uma mulher? Eita. Essa pessoa andou discutindo com uma pessoa da família dela. Já falou isso para uma mulher, tá? Para uma amiga, para alguém, para um outro familiar. Então o que acontece? Eu percebo aqui que essa pessoa teve um comportamento ruim à vista de um outro familiar. E ela está comentando isso, só que ela está contando a versão dela para essa mulher, tá? Aqui eu vejo um contar de uma forma distorcida. Ah, Clarice, mas contar de uma forma distorcida não é mentir? Ela está omitindo alguns fatos aí. Vamos botar assim, ó, se ela está falando para uma amiga, se ela está falando para uma irmã, se ela está falando para uma mãe, se ela está falando para uma colega, para uma patroa, porque é uma mulher aqui, ela está deixando de falar o verdadeiro motivo dessa discussão com um familiar, entende? É como se fosse, por exemplo, se ela estiver falando de uma mãe, né? Se ela estiver falando de uma mãe para uma irmã, para uma colega, para uma energia feminina, ela está deixando de falar o porquê que essa mãe brigou com ela. Por que essa mulher, né, essa energia feminina, andou discutindo com ela, cobrando ela, tá? Porque aqui eu vejo ela omitindo os fatos na verdade, tá bom? Deixando de falar coisas importantes, mas ela tá contando a versão dela para essa mulher, tá? Aqui mostra também que essa pessoa amada, minha Elisa, ela tá contando, tá falando, tá? Ela tá dizendo para uma mulher do desejo dela que ela tem por uma pessoa. Quem é essa pessoa? Que não aparece. Não aparece. O que dá para perceber aqui é a confusão dessa pessoa por causa do desejo que ela tem. Como se fosse assim, por exemplo, se ela está paquerando, se ela está conversando, né? Ela pode estar tendo um certo interesse por causa de uma conversa que ela tem com alguém, vamos botar em rede social, e ela está falando desses desejos, né? Que alguém despertou interesse nela, que de repente a conversa está um pouco picante, ela está contando para uma mulher. Essa pessoa é tu? Está falando dos desejos despertados nela que vem de alguém, tá? Olha, o que essa pessoa está falando para uma mulher? Gente do céu, ela está falando aqui para uma mulher de uma discussão que ela teve, primeiro com um advogado, segundo aí essa discussão pode ter sido com um colega, com uma colega, tá? Ela está contando aqui também de uma conversa séria que ela teve com uma pessoa que ela se relaciona. Então aqui ela está abrindo o coração. Só que aqui eu percebo uma energia de chateação dela ao falar dessa relação ou desse colega ou até mesmo desse advogado. Ela está
um tanto aborrecida aqui, tá? Essa pessoa que também tá falando que ela observou que uma pessoa próxima tem inveja dela. Ela tá dizendo. Isso faz sentido? Não sei. Ela tá dizendo isso, tá? Eita. E ela tá falando aqui também, gente, de uma briga jurídica que ela tem com uma pessoa. Ela pode estar pensando em colocar alguém na justiça. E ela tá dizendo isso para uma mulher. Então, assim, ó. Quem que essa pessoa pode levar à justiça? Tu conhece? Né? Porque ela pode estar falando isso, né? É o fato da necessidade aí de colocar algo no fórum jurídico, no fórum, né? No campo aí de processo e tal, porque ela descobriu uma deslealdade de alguém, tá? Só que não foi à toa, ela já desconfiava dessa deslealdade. Então, essa deslealdade pode ser de um sócio, pode ser de um relacionamento. Então, ela pode estar aí falando da desconfiança, da deslealdade, tá? E querendo colocar em alguém em processo. O que mais que essa pessoa falou? Olha. Essa pessoa... Ai! Nossa Senhora! Essa pessoa está falando para uma mulher que precisa se afastar de alguém por causa de vocês. Ô, minha lindeza, essa pessoa se afastou de vocês por causa de uma mulher. Ele está dizendo para uma mulher que se afastou de vocês por causa de uma mulher. Né? Tipo assim, ó, por causa de uma terceira pessoa. E para outros aqui, essa pessoa está dizendo para uma mulher que vai se afastar de alguém. Pronto, já voltamos. Isso é sinal da espiritualidade, tá? Para muita gente vai fazer sentido. Essa pessoa vai se afastar de alguém por causa de vocês. Beleza? Essa pessoa está dizendo isso para uma mulher. Vocês viram aqui, né? O sinal da espiritualidade caiu tudo aqui no chão. Vai fazer sentido. Aqui para mim é uma confirmação. Xangô tá aqui, não me deixa negar. Então, essa pessoa aqui, para quem trouxe alguém que tem um relacionamento, essa pessoa vai se separar. E vai ser por causa de vocês. Porque tá mostrando isso aqui. Aqui mostra também, beleza, que essa pessoa pode estar assim com uma outra pessoa, além de falar que vai se afastar de alguém por causa de vocês, tá dizendo aí que tem que, o quanto é difícil para ela, tá? Esconder de uma pessoa específica o quanto sente a tua falta. E lógico que isso vai fazer sentido para quem está afastado dessa pessoa. O que mais que essa pessoa está falando para uma mulher? Eu falei que tudo que tivesse relacionado a vocês eu ia te dizer, né? Olha, minha lindeza. Essa pessoa que está dizendo o quanto que ela quer e quanto que ela precisa mudar a vida dela. Ela está falando aqui que ela precisa mudar também algum hábito alimentar. Ela tem um costume, ela está tendo algum hábito alimentar muito ruim para ela, para a questão de saúde física aqui. E ela está falando que é preciso, né, de repente, continuar ou voltar a ter um hábito alimentar mais saudável. Aqui parece que é uma necessidade pela forma com que ela fala. Eu preciso, tá? Para me sentir bem, para me sentir melhor. Eu preciso voltar, de repente, fazer uma caminhada. Preciso voltar a fazer uma academia, tá? A pessoa está falando de estilo de vida, mas de mudança nos hábitos dela, que ela precisa cortar algum hábito ruim, tá? Tem a ver com a saúde. O que mais que essa pessoa está falando para uma mulher? Olha. Gente do céu. Essa pessoa que está dizendo, falando de o quanto tem pessoas que falam mal dela, tá? Essa pessoa está falando aí de alguma fofoca que ela soube, de algumas coisas que inventaram, que estão falando dela por aí. Aqui mostra, tá, que essa pessoa também está dizendo, gente, que algumas decisões que ela tomou na vida dela deu muito comentários, né? Deu muito falatório. E ela está dizendo isso, o quanto ela se sente aborrecida por isso, pelas decisões dela ter sido motivo aí de fofoca, de diz que me diz, que na boca do povo. É isso que ela está dizendo aqui, o quanto ela se sente incomodada. Para outros aqui, ela está preocupada em querer
desvendar alguma coisa, porque ela tá desconfiada que tem alguém mentindo para ela. E ela vai descobrir, tá? Ela vai descobrir. Se tiver alguma pessoa mentindo para essa pessoa aqui, ela já tá manifestando uma certa desconfiança, e aqui, pelo que eu tô vendo, ela vai descobrir a verdade. O que mais que essa pessoa falou? Olha, gente, aqui essa pessoa falou que quer um novo renovo na vida dela amorosa, principalmente, que ela quer coisas novas para a vida dela amorosa, que ela quer viver o amor de forma intensa, de forma verdadeira, né? Ela tá falando também que ela tem algumas paranoias, né? Ela tá se abrindo, falando, né, que tem algumas inseguranças, que tem algumas paranoias aí, mas que aos poucos ela vai tá buscando, ela tá buscando aqui equilíbrio para a vida amorosa dela, tá? Porque ela quer vivenciar coisas boas e coisas assim que tragam felicidade para a vida amorosa dela. Ponto. E tem mais aqui, tem mais coisa sendo falada aqui, espera. Aqui eu vejo essa pessoa falando o quanto ela quer crescimento na vida profissional dela. Aqui eu vejo essa pessoa fazendo planos, falando aí de uma alegria que teve no trabalho, de uma satisfação, de algo que foi para ela recompensado. Ela está contando de algum resultado bom que ela teve na vida profissional, tá? E não apenas no profissional, mas na vida financeira dela. Tem algo aí que ela ganhou, ou, né, que ela foi surpreendida, né, pode ser um novo trabalho, e ela está numa grande expectativa aqui de que esse trabalho vai trazer para ela bastante satisfação financeira. É como se ela tivesse assim, ó, falando do quanto ela está pronta para essa nova conquista na vida profissional. Ela está bastante entusiasmada aqui, tá? Então é isso, gente. Isso aqui são as coisas que ela andou falando para uma mulher hoje. Vamos ver aqui o que mais que dá espiritualidade para vocês. Quais são os signos mais fortes aqui dessa leitura? Quais são os signos mais fortes dessa leitura? Signo de Sagitário, signo de Gêmeos, signo de Escorpião, Aquário, Peixes, Câncer, Áries, Leão e Capricórnio. Olha, gente, Sagitário, Peixes, Gêmeos, Câncer, Escorpião, Áries, Aquário, Leão e Capricórnio são os signos mais fortes aqui dessa leitura. Fez sentido para ti? Tu precisa de uma leitura particular? É só entrar em contato e vir aqui para nossa mesa, tá? Vai ser muito bem orientada ou orientado. Então é isso, gente. Espero que a leitura tenha feito sentido. Essa leitura não é a primeira vez que vem aqui pro canal, tá? Quando a espiritualidade quer falar, sim, a gente deixa a espiritualidade contar aquilo que está acontecendo, tá bom? Então é isso. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo.